André Leite falando. Hoje o nosso assunto é o Congresso do Partido Comunista Chinês, que está se desenrolando nesse final desse mês de outubro de 2022. O Congresso ainda não acabou, ele vai até o dia 23, hoje, no momento que essa gravação está sendo feita, é o dia 19 de outubro. Temos ainda mais alguns dias com possíveis novidades, mas o que a gente já conseguiu entender, o que a gente já conseguiu aprender até agora do Congresso do Partido Comunista Chinês? Primeiro, quando você olha para a contagem das palavras nos discursos do presidente Xi, nós notamos um aumento dramático, praticamente dobrou o número de vezes que ele menciona a palavra segurança. Do outro lado, o número de vezes que ele menciona as palavras economia, reformas, abertura, isso reduziu bastante, reduziu também pela metade. Ou seja, o geopolítico que está dando o tom hoje da orientação estratégica da China como um país. A China está preocupada com a sua segurança e o seu enfoque, o seu esforço será menos no sentido de abrir a economia, de desenvolvimento econômico, os programas de estímulo e muito mais com as suas preocupações geopolíticas. Em relação ao Covid-0, também nenhuma boa novidade. Eles permanecerão ainda com a sua política de Covid-0, que nada mais é do que o fique em casa chinês. Então nós teremos ainda, possivelmente nos próximos 6 meses, um ano ainda, diversos procedimentos de abertura e fechamento de cidades chinesas na medida que o vírus, que o Covid, ele vá se alastrando ou não. A China ainda não tem vacinas eficientes, né? As famosas vacinas mRNA, não tem essas vacinas ainda, e a China não teve, até porque não deixou a população se contaminar, não teve o chamado imunidade de rebanho, ou seja, a China continuará vivendo com esse abre e fecha de suas cidades, de sua economia, por um tempo ainda, né? Em relação à economia, a China vem passando por processo de ajuste bastante doloroso. O principal deles é o ajuste no setor imobiliário, né? É um setor que estava muito quente, muito alavancado, com mais construções do que demanda, muita especulação. O governo resolveu combater isso, resolveu arrefecer isso, e agora nós estamos vivendo o processo de desalavancagem do setor imobiliário. Para vocês terem uma ideia, o índice high yield, né, são os papéis de crédito de alto risco das empresas chinesas, a maior parte deles é do setor imobiliário. A queda foi tão dramática que hoje em dia esse índice desse setor está valendo, na média esses papéis estão valendo 56 centavos de dólar, ou seja, um papel desse que normalmente é lançado perto de $1, né, está valendo 56 centavos. Era um índice, né, era um investimento que rendia aos seus investidores chineses, em sua maioria, algo como 8, 9% ao ano. De meados de 2021 para cá, essa cesta de papéis já caiu alguma coisa na casa de 40% a 50%. Naturalmente isso vem deprimindo a demanda interna. Minha visão é que a China vai continuar ainda lutando com um crescimento menor, com essas questões de ajuste do setor imobiliário, que é um setor muito importante da economia chinesa. Isso se espalha para o resto da economia, e uma economia muito voltada para a segurança geopolítica. É o processo de decoupling, né, o processo de separação do mundo em 2 grandes blocos, né, o bloco do Ocidente de um lado e o bloco China e Rússia e seus aliados de outro. Esse processo está tendo continuidade, e o Congresso do Partido Chinês apenas demonstrou isso. A prioridade do governo chinês é essa. Ou seja, nada que traga animação no sentido de mais crescimento, mais estímulo, mais demanda por commodities da China. A China vai continuar nessa atuada difícil de ajustes que ela tem passado nesse último ano e meio. Não espero grandes modificações. É isso. Por enquanto, essas são as notícias que temos do Congresso do Partido Chinês e os impactos disso para os mercados, especialmente para o Brasil, né, que é um grande exportador de commodities, é que nós não devemos contar com grandes acréscimos de demanda por parte da China, justamente por isso. Não esperamos grandes crescimentos da China nos próximos meses e próximos anos. O processo de ajuste vai continuar.